restaurante diferente. As paredes pichadas contrastam com a qualidade da comida servida aqui. O próprio nome já remete a isso. Rebu, de rebuliço. Um negócio dos sonhos que fica em Taguatinga, no Distrito Federal. O Rebu não é um restaurante, o Rebu não é uma hamburgueria, o Rebu não é um boteco, o Rebu não é um bar. O Rebu é um pouco de tudo. Então a gente não quer rótulos. Então eu não quero ser chamado só de restaurante, eu não quero ser chamado de hamburgueria. O Rebu é o Rebu, a gente é único, né? A nossa ideia é que tudo passe um pouco pelo fogo e pela fumaça. A gente tem churrasco, a gente tem hambúrguer, a gente tem parmegiana aos finais de semana, a gente tem carne, a gente tem comida de qualidade. A gente é especialista em carne, né? Tanto é que nosso hambúrguer é um hambúrguer alto, a gente faz a carne na brasa, a gente tem o American Barbecue também como um carro-chefe dos finais de semana, a gente serve uma bandeja estilo bandeja americana. Você vai no Texas, eles servem um churrasco em bandejas, a gente serve da mesma forma, não só o churrasco tipicamente americano que a gente tem aqui, que a gente serve aqui a costelinha de porco e o brisket, que é o peito bovino, é a carne mais dura do boi, e aqui a gente serve ela desmanchando como o americano lá serve. Então são especialidades que a gente tem e a gente traz um pouquinho com o nosso jeito brasileiro de servir, de fazer. Então a gente é uma casa de carne, onde você vai tomar uma boa cerveja e vai comer um bom churrasco. Desde quando eu abri meu primeiro negócio, né? Então, assim, a gente sempre é melhor e mais forte em algumas coisas. E outras a gente realmente busca tá se capacitando. O próprio Sebrae oferece bastante curso, né? Gratuito, consultorias. A gente teve, na época da minha primeira hamburgueria, né, do meu primeiro restaurante, a gente teve uma consultoria durante um período com um consultor, e isso ajudou bastante. Hoje no Rebu somos 3 sócios, um toca a operação, que é o Lucas, o Jonatas ele fica mais responsável na parte de burocrática mesmo, RH, parte financeira, pagamento de boleto, né, ele que faz todo o controle, DRE, e eu fico mais nessa parte do marketing e ajudando também nessa parte da cozinha junto com o Lucas, né? Então a gente vai distribuindo de acordo com o que cada um tem de qualidade, né, e consegue desempenhar um trabalho melhor do que o outro. Inclusive, pessoal, a gente está funcionando, o pessoal está chegando, está organizando a casa. Então esse barulhinho aí é da comida que vocês vão ver depois. A gente teve muita dificuldade nessa mudança, principalmente de trazer maquinário, de trazer estrutura física para caber numa casa tão pequena. Então a gente teve que priorizar algumas coisas, né? Então freezers horizontais, a gente trouxe freezer vertical, então houve essa mudança, porque a gente não tinha espaço horizontal, então a gente teve que colocar muita coisa para o alto, então os freezers são freezers verticais, então a gente teve que adaptar toda a nossa estrutura para a cozinha do tamanho que é hoje, né? Então uma coisa que dificulta muito para a gente é estoque, então a gente tem uma capacidade de estoque reduzida, então isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque eu consigo ter um estoque reduzido, então meu dinheiro não fica parado no estoque, mas eu também tenho dificuldade se um dia eu tenho um movimento muito grande, no outro dia a gente tem que correr na rua e junto aos fornecedores para poder reabastecer a loja com velocidade, né? Então a gente tem um pouco dessa dificuldade, principalmente a parte de bebida. A gente fez um evento sexta-feira passada e aí a gente teve um volume de bebida que foi consumida grande, né, de cerveja, então a gente teve que repor isso com velocidade no período da manhã para não faltar cerveja para o pessoal que vinha almoçar. O Rebu a gente iniciou em agosto, né, do ano passado, então foi basicamente na desaceleração da pandemia, quase não sai, na desaceleração da pandemia que a gente começou o Rebu, então ainda era um momento ainda muito incerto, acho que para o empresário, para o empresariado aí, o que viria depois, né? Então era uma preocupação nossa, então por isso que a gente montou uma estrutura pequena, enxuta, poucos colaboradores, justamente para a gente poder ir aos pouquinhos entendendo o mercado, né? Hoje está legal, hoje a gente tem 5 colaboradores fixos e tem mais uns 6, 7 colaboradores que são freelancer, que eles trabalham aos finais de semana, já que a gente abre sábado e domingo no almoço, e aí a gente tem um movimento muito maior, né?
nesse período de final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, a gente tem pessoas que trabalham como freelancer e ajudam a nossa operação. Então, hoje, a gente considera que a gente está num cenário confortável, bem estabilizado, a gente consegue pagar as contas e a gente espera que até dezembro a gente consiga alavancar um pouco mais a empresa, né? A gente aumente o faturamento em pelo menos 20%, 25%. Está dando alguns passos devagar, tiveram algumas pessoas que até chamaram a gente para virar sócio, abrir em outros lugares, e a gente ainda está bem cauteloso em relação a isso. Vamos esperar um pouquinho esse ano, estamos organizando a casa, escrevendo o processo, alinhando tudo direitinho, para no ano que vem ver como é que vai estar esse mercado, se o mercado vai continuar acelerando e se a gente vai acelerar junto com o mercado. Cara, o Rebu não foi pensado para ser franquia, né? Como a gente está muito dentro do negócio e a gente é a cara do negócio, a ideia não é ter franquia, a ideia é que a gente abra uma loja maior, né? Então, o nosso projeto é que esse ano a gente realmente estruture processos, documente tudo muito certinho, para que no ano que vem a gente abra uma casa com pelo menos 200 lugares, entre 200 e 250 lugares. A gente acredita que a gente tem um faturamento onde a gente tem um conforto financeiro, a gente consiga realmente que todos os sócios consigam viver só desse negócio. Hoje eu tenho alguns projetos fora, então eu não consigo viver só do Rebu. Os meus sócios também têm uma dificuldade de viver só com a renda que o Rebu gera. Então a ideia é crescer um pouco para que a gente consiga viver do Rebu e consiga estar aqui dentro full time, né? Estar aqui sempre aqui dentro. Num sábado a gente chega a atender aqui uns 80, 100 clientes. Um sábado, um domingo são dias mais movimentados. Dias menos movimentados, a gente recebe aí de 40 a 50 pessoas. Isso vai depender realmente se é pós-feriado, se é antes-feriado. Então realmente varia muito de acordo com o momento, com a semana, se é final de mês, se é início de mês, mas gira em torno disso aí. A gente tem delivery, né? A gente trabalha com iFood, mas não é nosso foco, né? A gente até fala, a gente não dá muita atenção ao delivery, não faz muito esforço para estar vendendo dentro do delivery, que a gente quer que hoje o morador de Taguatinga conheça o Rebu. Então a gente sabe que tem um mercado muito grande em volta da gente e às vezes as pessoas nem sabem que a gente existe. Então primeiro eu quero dominar esse mercado físico, de salão, da pessoa vir aqui conhecer a casa, para depois a gente realmente viu que a nossa capacidade máxima de produção, a gente está funcionando, operando, é o nosso limite, aí sim a gente partir para focar no delivery, porque a gente já atendeu esse mercado local, né? Essa primeira hamburgueria, meu primeiro negócio na área de gastronomia, eu abri em 2016, então sim, foi muito bom até 2018. Em 2018 a gente começou a querer inovar, né, com produtos, né, diferenciados, com a vinda da técnica do Pit Smoker, do American Barbecue. Entre 2018 e 2019 a gente abriu uma nova unidade dessa hamburgueria, não deu muito certo, né? A gente trouxe um sócio investidor, a gente abriu uma loja muito, muito bem estruturada, numa cidade satélite chamada Samambaia, né? E não deu muito certo, o movimento que a gente esperava não foi tão bom, a gente acabou fechando isso mais ou menos em 2019. E em 2019 eu recebi a proposta de um amigo com mais 4 sócios, né? Então, desculpa, um amigo me chamou, ele e mais 3 sócios, né? Um desses sócios era o sócio da minha hamburgueria. Então era eu e esse meu sócio da hamburgueria, esse meu amigo, um sócio dele, ele é meu amigo, ele é contador, então ele tem um sócio na contabilidade, e a pessoa da loja que a gente meio que arrendou, né? Então essa pessoa entrou de sócio também nessa operação. Isso foi em 2019, a gente abriu o Fogo Bravo, uma casa de churrasco mesmo, uma steakhouse, onde eu comecei a colocar, a atuar mais nessa área do churrasco. Isso foi em 2019, um ano antes da pandemia. E aí a pandemia veio realmente e atrapalhou bastante nossos planos. A gente abriu essa casa em junho, em novembro a gente começou a ter alguns problemas de sociedade que não deveria, mas acaba sendo muito comum, né, entre os empresários. Desacordo mesmo comercial, de ideias, né? Alguns sócios estavam querendo continuar, outros não. E aí a gente começou a ter muito conflito, né? Então decidiu 3 sócios querer sair, os outros 2 queriam continuar, e aí acabou que não chegou no entendimento. Então a pandemia veio em março, né, e pegou a gente muito de surpresa, ninguém estava esperando, e aí a gente não estava preparado para fazer delivery, então a gente começou às pressas e já vinha com esse problema societário, então gera um desestímulo para quem está na operação. E aí em junho, mais ou menos, a gente decidiu encerrar essa operação por completo, e aí a gente fechou as portas
né, com algumas dívidas, alguns desacordos comerciais entre os sócios, enfim, bem traumático. E aí um dos sócios que eu tive problema nessa operação era o meu sócio na hamburgueria. E aí foi onde a gente também teve, a gente rachou, né? Não dava para continuar. Eu continuei com a operação, eu queria sair, ele falou que se fosse para eu deixar na mão dele, ele não ficaria. Eu falei, então tudo bem, eu assumo, eu fico com a loja. A gente tinha algumas dívidas que toda empresa tem, eu falei, eu assumo com tudo. Eu acabei também desfazendo a sociedade com esse sócio e aí fiquei sozinho na operação. Então me vi num momento de pandemia, tendo que resolver toda a situação sozinho, né, sem um salário porque não conseguia tirar Prolabore, já que a gente estava com a operação no meio de uma pandemia. Então ficou uma situação muito difícil. Chamei 2 sócios, né? Um é o Jonatas, ele é primo da minha esposa, é um cara que eu já conhecia a forma de trabalhar dele e tudo. E o Lucas, que é um amigo, né? Que ele está hoje na operação, estava fazendo um curso de gastronomia. Perguntei se ele não queria tocar a operação para mim, me ajudar nessa parte de cozinha, tá mais em cima, acompanhar os colaboradores na parte de produção mesmo, operacional. E aí ele topou, e aí foi onde a gente conseguiu começar a respirar e entender um pouco mais. Mas aí a gente não aguentou, porque alguns custos operacionais não abaixaram, como por exemplo aluguel. Nosso aluguel nessa outra operação era muito alto, era um aluguel que beirava R$5.000, e para nossa operação já não fazia mais sentido com tudo fechado, pandemia, não tinha salão. Então foi onde a gente decidiu encerrar essa operação, e aí veio a ideia do Rebu. E aí era justamente arrumar um lugar menor, mais barato, que fosse mais em conta, e a gente conseguisse aproveitar esse momento para começar algo pequeno, que a gente conseguisse ir subindo um degrauzinho de cada vez, né? A gente apostou no digital, a gente fez bastante tráfego pago, utilizou plataformas digitais, mas não traz um faturamento que a gente precisa para pagar uma operação com colaboradores, pagar imposto, pagar todos os custos, principalmente de aluguel, né? Água, energia, a loja lá era 5 vezes maior do que essa loja aqui. Então a gente tinha uma estrutura que tinha que se pagar e não fazia muito sentido pro faturamento que a gente tinha. Então a ideia foi dar alguns passos para trás e recomeçar, né? Então a ideia do Rebu foi justamente essa: aproveitar o que a gente tinha de equipamento, de mesa, de mobiliário, né? Desfazer dessa estrutura que a gente já tinha montado e apostar num lugar menorzinho, que é onde a gente está aqui hoje. Eu só não falei que eu abandonei o curso, né? Que minha mãe me odeia por conta disso. Então, eu abandonei o curso faltando só a monografia, o curso de geografia. Eu até brinco com ela que quando eu tiver velhinho eu vou voltar para a faculdade só para terminar esse curso e entregar o diploma para ela, né? Mas contou um pouquinho dessa história, né? De eu ter vindo do marketing. Houve uma transição de carreira, mas eu até falo que não é uma transição, né? Para a gastronomia. Eu utilizo hoje muito os conhecimentos que eu tenho de marketing. Isso com certeza fazem diferença no meu negócio, né? Eu saber marketing, eu conseguir performar dentro das redes sociais, que hoje é basicamente o nosso principal isca, né, de trazer novos clientes. Então as pessoas veem vídeos, fotos, a gente interage com o nosso público e isso faz a gente trazer novos clientes e até fidelizar clientes que vêm aqui na casa. Tem cliente que chama a gente pelo nome, né? Isso é muito legal, a rede social transformou, facilitou, né, esse processo de captação de novos clientes e até de manutenção deles. No Sebrae a gente teve uma ajuda de um consultor uma época, um período. Ele acompanhou a gente na época da hamburgueria, não no Rebu. Então ele acompanhou a gente na parte de gestão financeira, entender como fazer. Então eu tive num período um acompanhamento do pessoal do Sebrae e eu já peguei algumas apostilas também na internet, onde a gente dá uma estudada. Eu sou, na verdade, um autodidata, né? Eu entrei na gastronomia, eu comecei na área de comunicação sempre por conta própria, né? Eu comecei a estudar por conta própria e depois eu ia me especializando em cursos específicos para poder aprofundar meu conhecimento. Mas eu sou daquele que quando era criança eu ganhava um carrinho de controle remoto, no outro dia ele estava todo desmontado porque eu queria saber como funcionava. Minha mãe ficava muito puta e depois eu montava e ele voltava a funcionar. Mas eu sempre fui assim, de tentar fazer sozinho primeiro para depois procurar um conhecimento específico. Eu acho que minha curva de aprendizado sempre funcionou muito bem assim. A pergunta da realização, eu acho que ela é muito próxima da pergunta do sucesso, né? Porque o sucesso para mim, ele é um momento, a realização também é um momento.
hoje eu posso me sentir realizado, às vezes amanhã não. Você tem um problema igual eu tive com um problema de sociedade e aquilo ali realmente desmorona, né? Então, hoje eu me considero realizado com o Rebu e acredito que eu ficarei muito mais realizado com os planos e os projetos que a gente tem para o futuro, né? Mas hoje sim me sinto realizado com a caminhada que eu venho traçando. Posso falar que eu já me frustrei muito na caminhada, né? Tem vários pontos de frustração, mas a caminhada em si, falando da caminhada global, eu acho que sim, eu me sinto realizado pelo que eu venho construindo. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que eu acho que eu me identifico muito com ela, que é: o feito é melhor do que perfeito. Então, vamos começar, começa do jeito que dá e aos poucos você vai melhorando, você vai vendo onde você está errando e vai melhorando o seu negócio. Então, a primeira coisa que eu falo é: começa. Se você ficar deitado, preocupado em começar perfeitamente, em começar da melhor maneira, eu acho que você está perdendo tempo. Tem alguém ali, seu concorrente, já começou antes de você. Então, começa o quanto antes, começa do jeito que dá, começa com o equipamento que dá e depois você vai melhorando. Eu vejo muita gente hoje que dá curso, né, na minha área mesmo, e fala que tem que comprar a melhor fritadeira, a melhor chapa, a melhor charbroiler, o melhor equipamento. A gente sabe que, claro que você só compra o melhor uma vez, mas que às vezes você vai comprar um que não é tão bom, mas é o que cabe no seu orçamento, e às vezes você espera tanto para comprar o melhor e você não consegue chegar lá. Então, às vezes é melhor comprar mesmo o que dá e depois você vai com o dinheiro que você vai produzir ali, você conseguir melhorar a sua operação, o seu negócio. Então, a principal dica é: comece hoje, o quanto antes. Bom, eu conheci o Bruno desde antes dele abrir o primeiro empreendimento dele, né, que era o burger que ele citou. E de tanto ir nesse outro empreendimento que ele tinha, começou o meu interesse também por gastronomia. E aí, com o passar do tempo, veio a pandemia também e tudo mais, eu comecei a me interessar mais pelo American Barbecue, que era uma coisa que o Bruno já tinha se especializado, e surgiu a oportunidade de eu ser voluntário nos cursos do Bruno. Eu já conhecia ele e aí, a partir de então, eu comecei a ser voluntário nos cursos que ele fazia. E com o passar do tempo, sendo voluntário, surgiu o convite dele, que ele me fez, de participar do burger. E a gente pegou uma retazinha final de pandemia, que realmente estava bem difícil para todo mundo. A gente tinha um salão muito grande, onde o delivery não comportava, porque a gente tinha uma estrutura muito grande, o custo era grande, então a gente tinha duas opções: ou a gente fechava, ou a gente se reinventava. E aí surgiu a ideia do Rebu, da gente se reinventar, da gente realmente meter as caras de novo, como a gente sempre fala, de fazer mesmo e ver no que ia dar. E surgiu a ideia do Rebu. Meu papel realmente é a parte operacional, da cozinha mesmo, dentro da cozinha, fiscalizar padrão, criar receitas com o Bruno, como ele já tinha falado também. A gente estuda mercado, a gente testa produto, a gente senta, conversa, testa e a gente aplica no cardápio, e assim eu faço treinamento dos meninos e fiscalizo toda essa parte operacional de padrão, de pontos de carne, de apresentação, de cobrar padrão em apresentação também, tanto da parte quente quanto da parte fria, que aí a parte fria vem as sobremesas, né? Vem as bebidas que a gente faz. Então minha parte mesmo operacional, é estar aqui dentro na parte criativa e também na parte de cobrança, de estar aqui dentro da operação. Se faltou alguém, eu caio para dentro da cozinha. E é isso, a minha parte mesmo é fazer. Contato com o fornecedor, eu faço com alguns fornecedores, o Jonatas, que é o nosso outro sócio também, que cuida dessa parte de controle de estoque, faz também. E o nosso contato a gente busca por indicações mesmo de amigo, a gente testa, a gente pede para trazerem, a gente testa, cria uma receita, vê se está no padrão que a gente espera. Caso não, a gente continua a nossa busca. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu ter um padrão que a gente deseja, né, entregar para o nosso cliente, justamente por ter esses fornecedores que também são nossos amigos. A gente brinca que essa galera toda aqui, Taguatinga e região, nós somos todos amigos, né, a gente se ajuda, e o contato com o fornecedor é isso: a gente quer pegar produtos de excelência e de produtores que a gente conhece, né? O Schettino é um amigo do Bruno, se tornou meu amigo, então a gente
preza por ter produtos de qualidade e de pessoas que a gente conhece também para a gente se ajudar, né? Porque a gente acredita que todo mundo se ajudando, todo mundo cresce junto e a gente fortalece o mercado. Fornecedor de carnes é um amigo pessoal também do Bruno, virou um amigo pessoal meu. Então assim, a gente pega carne com quem que a gente conhece, a gente pega pão com quem a gente conhece. Eu acho que a gente consegue dar uma segurança maior para a gente e também para o nosso cliente, que a gente sabe que o produto é de confiança, o produto é de qualidade. Acho que isso faz bastante diferença no produto final. Sim, graças a Deus está dando certo, né? A gente vai completar um ano agora de casa, dia 14 de agosto. A gente abriu na reta final da pandemia, então eu brinco que a gente foi um pouco doido, né? De fazer um negócio desse, de fazer essa virada de chave numa reta final de pandemia, onde o comércio estava bem abalado, né? E graças a Deus está dando certo, a gente está conseguindo implementar a nossa cara, né? A cara dos três, assim, eu acho que cada canto da loja tem um pouquinho de cada um. E a gente está conseguindo, graças a Deus, conseguir concretizar. Esse ano a gente fala que é um ano de fazer nome, da gente pagar tudo que a gente tinha, que a gente investiu e zerar mesmo, né, esse ano, para ano que vem a gente manualizar tudo, fazer ficha técnica e assim procurar crescer. Mas está superando as expectativas, graças a Deus. Cara, a dificuldade eu acredito que seja um ponto, porque por mais que a gente acredite que o ponto não influencia tanto com as redes sociais, né, porque a gente consegue fazer com que um cliente chegue até nós de uma maneira diferente, a gente não precisa ser visto diretamente, né, mas eu acredito que o nosso ponto, por ser um pouco escondido ainda, e a gente está nessa crescente de concretização de marca, eu acho que é um pouco da dificuldade que a gente ainda encontra. Bom, os planos para o futuro é a gente realmente crescer como marca, né? A gente, por enquanto, assim, a gente pode mudar de opinião com certeza, mas por enquanto não é franquear, não é nada. Como a gente consegue estar dentro daqui, a gente consegue dar a nossa cara aqui, a nossa ideia é crescer mesmo, a partir do ano que vem, tendo tudo manualizado, com os manuais de procedimentos, com todas as receitas com ficha técnica, com precificação, com CMV correto. Então a nossa ideia mesmo é a gente conseguir expandir por si só. Claro que a gente não fecha a porta para ninguém, a gente já teve proposta, inclusive esse ano ainda, a gente teve proposta, mas não é a nossa pegada ainda, a gente quer realmente concretizar, a gente quer estabilizar no mercado. Quando a gente entender que beleza, o Rebu, muita gente conhece, o Rebu é o Rebu mesmo de fato, ano que vem a gente quer crescer. Bom, o CMV é o custo médio, né, de venda, a gente consegue precificar, a gente consegue, um exemplo básico, a gente usa 25 gramas de American Cheese, a gente tem que saber quanto custa esses 25 gramas de American Cheese para a gente conseguir calcular o preço do hambúrguer, para a gente conseguir precificá-lo. Então é basicamente isso. E a ficha técnica são todos os itens das nossas receitas, né? O passo a passo. Às vezes a ficha técnica pode conter a foto do produto para facilitar mesmo a entrada de novos funcionários. Porque entrou um funcionário novo, tem todo o manual para ele ser lido, né? E assim a gente conseguir padronizar. Porque eu acho que uma das grandes dificuldades também da maioria das casas é o padrão. Eu faço de um jeito, meu funcionário vai fazer de um outro. Então a gente tentar diminuir o máximo essa margem de erro, a gente conseguir padronizar o máximo. Meu professor, eu falo que além de amigo e sócio, meu professor é o Bruno, ele se especializou e eu aprendo muita coisa com ele nas consultorias que ele dá também, eu acompanho. Então assim, o meu professor mesmo de fato é o Bruno, nessa parte mais de manual, né, de procedimentos. Meu professor mesmo na escola é o Bruno, mas sim, eu quero buscar. Eu vim de um ambiente totalmente diferente da gastronomia, né? Eu fazia direito, eu larguei direito no 7º semestre para tentar, né, ver se realmente a minha paixão estava na gastronomia e realmente estava. E o Bruno é meu professor, tanto na gastronomia quanto nessa parte mais burocrática da parte da cozinha. Eu aprendo muito com ele e sim, a gente busca sempre... O conhecimento é bom, né? A gente sempre tem que estar se especializando e se atualizando cada vez mais. O Rebu foi minha porta de entrada, né, assim, de fato. Eu abri um delivery um pouco antes da pandemia para fazer mesmo como se fosse um evento teste, eu não tinha capital de giro, não tinha nada, fui na cara e a coragem. Por isso que eu acredito muito no que o Bruno fala, que feito é melhor do que não feito, né?
eu tranquei a faculdade, eu falei, vou testar, vou ver o que de fato me move. E foi um aprendizado muito legal, foi um aprendizado muito bom. E o Rebu foi a concretização disso, né? No meio da pandemia eu procurei me especializar, eu fiz um tecnólogo de gastronomia e tudo realmente para me dar uma base. Eu já cozinhava antes, então foi mesmo para me dar um suporte um pouco maior para eu conseguir aplicar em restaurantes, né? E o Rebu foi minha porta de entrada mesmo, né, nesse mundo. O Rebu para mim hoje representa tudo, assim, é minha aposta, não só minha, né, como dos meus sócios, mas é minha aposta e graças a Deus está dando certo e a gente consegue ter planos para o futuro, né? Você só vai saber se você fizer, então acho que é bem isso. Se você tem essa vontade, faça, do jeito que dá por enquanto e você vai se adaptando. Aqui a gente abriu no equipamentos de cozinha, a gente tinha porque estava vindo de outra loja, né? Mas assim, estrutura mesmo de salão, essas coisas a gente foi fazendo aos poucos. Semana passada a gente comprou mais cadeira, então assim, é renovando mesmo a cada dia, vai fazendo que vai dando certo. A gente tem uns feedbacks até engraçados assim no Google mesmo. A pessoa fala, cara, o lugar, eu não esperava muita coisa, mas a comida é surpreendentemente boa. E eu acho que é essa pegada que a gente quer mesmo, né? De surpreender, de fazer as pessoas acreditarem e voltarem que aqui realmente tem comida boa, tem comida de qualidade, tem produto de qualidade e tem pessoas por trás também que acho que estudam e se preparam também para poder entregar o melhor de cada um para o cliente final.